Fala galera que tá com sangue no olho, faca no dente, focada nos estudos. Aqui, professor Douglas, para a segunda parte da aula de Sociologia sobre Karl Marx. Na primeira parte nós falamos sobre o contexto histórico, surgimento das ideias socialistas, conceitos de modo de produção, materialismo histórico, superestrutura e infraestrutura. E nessa segunda parte nós vamos abordar luta de classes, dialética materialista, mais-valia, ideologia, fetiche da mercadoria, a ideia de revolução do proletariado e a ideia de comunismo. Então, toma seu café e vem comigo, ok? Bom, primeira coisa que nós vamos abordar aqui é o conceito de luta de classe e dialética materialista em Marx. Para Marx, a luta de classe é o motor da história. E em todo momento da história houve luta de classe. Na antiguidade, Roma, patrício contra plebeus. Na Idade Média, o nobre contra o seu camponês, o servo. No capitalismo, o burguês contra o proletariado. Marx diz que em todas as sociedades que existe propriedade privada, existe o raio da luta de classe. E dessa luta de classe, para Marx, é que está toda a dinâmica da sociedade, é o motor da história. Tudo bem? Então, para criar essa ideia, Marx inspirou-se na concepção dialética idealista de Hegel, bem, em que as ideias mudam a realidade. E Marx deu uma nova, digamos assim, roupagem, uma roupagem realista, em que o mundo real determina nossas ideias. Ou seja, a realidade da exploração da classe trabalhadora é que levaria à ideia da revolução do proletariado. Assim nos diz Marx em sua releitura da dialética de Hegel. Em todo choque entre pontos que se opõem, tese e antítese, todo choque, um novo estágio surgiria, algo novo surgiria, que para Marx seria uma síntese, algo novo. Então, resumidamente, Marx pensa a história como um intenso conflito entre classes antagônicas. E a dinâmica da história estaria justamente nesse choque, nesse confronto dessas forças antagônicas. A luta de classes aparece em Marx como um motor da história. Então, será que Marx está certo? Será que em todo momento da história em que ocorre choque de forças antagônicas, uma nova força surge? Ou pode ocorrer uma força, uma tese ou uma antítese que acaba vencendo a outra, né? Uma acaba vencendo a outra. Vamos pegar como exemplo, um exemplo bem postulado, que é o exemplo da Guerra Fria, entre 1945 e 1991. O capitalismo e o socialismo se chocaram no contexto da Guerra Fria, estiveram frente a frente. Teoricamente, no choque dessas forças antagônicas, a síntese seria o comunismo. Mas em 1991, a União Soviética deixa de existir e temos o fim da Guerra Fria e o capitalismo venceu. Entende isso? Ok? Bom, então, na concepção de Marx, o capitalismo se sustenta com a exploração da força produtiva da classe trabalhadora pela burguesia. O burguês é o dono dos meios produtivos, o proprietário ou seja, a chamada propriedade privada. O proletariado, como não tem propriedade privada, resta a ele apenas vender a sua força de trabalho em troca de um salário miserável. É aí que entra o golpe ninja da burguesia. Segundo Marx, a burguesia, o sistema capitalista, oculta do operário a sua real situação. Tanto a burguesia quanto o sistema capitalista enganam o operário. Qual é essa real situação, professor? A situação em que o trabalhador rende mais para o empregador, o burguês, do que a ele mesmo, ok? Mas como saber se estou sendo explorado? E aí Marx ensina, tudo bem? Através da mais-valia. A mais-valia seria a diferença entre o valor do que é produzido pelo operário e o valor do salário pago pelo operário. A mais-valia seria, assim, digamos, a mola propulsora do sistema capitalista. A mais-valia é o que explica a riqueza do burguês. Vamos para um exemplo bem prático. Pega caneta e papel para você fazer esses cálculos, ok? Você trabalha em uma indústria que produz taruíras de borracha. Em um dia de trabalho você produz em média 100 taruíras. Em um mês você produz 3.000 taruíras. Cada taruíra vendida a R$10. Em um mês você produziu 30 mil de lucro ao seu burguês. E o dono da fábrica te paga um salário mínimo ali, que atualmente está em R$1.045. Como fazer esse cálculo? O valor de tudo que é produzido pelo operário, R$30.000, menos o valor do salário pago pelo operário, R$1.045. A mais-valia daria então o resultado de R$28.955. Isso aí é a mola propulsora que deixa o burguês rico. Assim podemos
concluir que trabalho gera mais riqueza para o patrão, o burguês, do que para o próprio trabalhador. E existem dois tipos de mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. A mais-valia absoluta ocorre quando há um aumento da jornada de trabalho sem aumentar a remuneração, o que é proibido por lei em vários países do mundo. E a mais-valia relativa ocorre quando há a implantação de novas tecnologias, uma máquina mais eficiente, mais veloz, mais produtiva e ao mesmo tempo o salário permanece o mesmo ou às vezes até diminuído. Geralmente, quando uma máquina mais eficiente é colocada numa linha de montagem ou no posto de trabalho, o homem é substituído pela máquina e eu tenho desemprego estrutural. Tudo bem? Portanto, segundo Marx, a lógica capitalista de funcionamento do capitalismo é baseada em uma relação de exploração e dominação, em que a burguesia explora a classe trabalhadora e a classe trabalhadora é mantida ignorante sobre sua real situação, pelo que Marx chamou de ideologia. O que seria ideologia, professor? Para Marx, ideologia é um conjunto de ideias, valores, instituições e leis que expressam a visão do mundo da classe dominante. Essa classe dominante é a classe burguesia. Assim, o trabalhador não se reconhece naquilo que produz, pois se encontra alienado. Ok? Então, quando que o trabalhador é alienado? Alienação em Marx é um estado psicossocial a qual o proletariado é submetido dentro do modo de produção capitalista. O trabalhador alienado, e é fundamental entendermos isso, ele gera a mais-valia para ele é fundamental para gerar mais-valia para o burguês. E quando se dá essa alienação? Essa alienação é notada quando o proletariado não se reconhece naquilo que produz, o que ele produz não tem nenhuma função social ou econômica para o proletariado, não se reconhece como membro de uma classe social, não se reconhece como produtor, é quando o trabalhador paga de patrão, tá? Não conhece todas as etapas de produção, não consegue adquirir o que produz e encontra impossibilidade de usufruir o que produz. Um membro, por exemplo, sei lá, um operário da fábrica da Ferrari jamais vai conseguir comprar um carro da Ferrari. Tudo bem? Então, nesses estágios, gera o que temos de alienação. E aí Marx argumenta que o trabalho tem a capacidade de emancipar o homem. O mundo humano, né, o nosso mundo, é um mundo essencialmente do trabalho. E é pelo trabalho que construímos esse mesmo mundo. O trabalho é o elemento capaz de nos humanizar. E podemos concluir que o trabalho alienado desumaniza o homem. Tudo bem? Bom, aonde eu vejo isso, professor? Essa charge é muito interessante, tá? O que você disse para aquele funcionário, para ele trabalhar mais depressa? E quanto você paga para ele? R$20 por dia. De onde tira o dinheiro para ele, para pagá-lo? Vendo mercadorias. E quem produz mercadoria? Ele. E quanta mercadoria ele produz por dia? O equivalente a R$240. Então, não é você que paga, mas ele que te paga R$220 por todo dia para você mandá-lo trabalhar mais depressa. E aí, olha a crítica, né, de Marx. Mas eu sou o proprietário das máquinas. E como você conseguiu comprar as máquinas? Vendi as mercadorias e comprei as máquinas. E quem fez as mercadorias? Cuidado, eles podem te ouvir, né? Olha a crítica de Marx aí, muito bem feita nessa charge aí, né? Então, lá no livro Teses sobre Feuerbach, publicado ali em 1888, Marx escreve que os filósofos se limitam a interpretar o mundo, cabe a nós mudá-lo. Marx está, na verdade, enfatizando e afirmando o papel prático da política e ao mesmo tempo político de sua teoria. Bem, podemos dizer que a teoria de Marx no campo da sociologia tem duas funções: analisar a realidade e fornecer fundamentos para a sua mudança. Ao contrário dos socialistas utópicos que acreditavam na mudança da sociedade, que poderia acontecer de maneira gradativa, pacífica, partindo da iniciativa do próprio burguês, Marx defendia que somente através de uma revolução do proletariado poderia acontecer essa mudança na chamada infraestrutura da sociedade. E essa revolução aconteceria a partir da mobilização da classe trabalhadora, organizada de maneira coletiva, independente do sexo, da raça, da nacionalidade.
A classe trabalhadora, através da revolução do proletariado, iria tomar os meios produtivos, instaurando um Estado proletariado de caráter inicialmente socialista, com a coletivização dos meios de produção. E o socialismo seria voltado para a promoção da igualdade por meio da estatização dos meios de produção. E chegaria um momento em que a economia coletivizada, organizada de maneira democrática, iria dispensar a própria existência do Estado, e chegaríamos então ao comunismo. O comunismo, portanto, seria a evolução do socialismo, marcada pelo fim do Estado. No socialismo, a sociedade controla a produção e distribui os bens de sistemas de maneira igualitária e cooperação. Esse processo levaria ao comunismo incondicionalmente, no qual todos os trabalhadores seriam proprietários do trabalho e dos bens que produzem. No comunismo não haveria Estado, não haveria propriedade privada, não haveria dinheiro, não haveria luta de classe, não haveria classes sociais. Olha que lindo, gente, que lindo, né? Bom, e aí, para Karl Marx, o valor de uma mercadoria é definido principalmente pelo tempo de trabalho. Aqui nós entramos no conceito chamado de fetiche da mercadoria. Marx argumenta que o mundo capitalista, as mercadorias, né, nesse mundo capitalista, ocupam um local privilegiado na mente e no desejo das pessoas. No mundo capitalista, algumas mercadorias são vistas como dotadas de vida própria, é o que Marx chamou de fetiche da mercadoria, né? Esse termo foi retirado de uma parábola bíblica lá de Moisés, que sai para o Monte Sinai para orar, enquanto ele está lá orando, Moisés, né? E o povo fica ali embaixo e cresce a descrença entre o povo hebreu. E aí eles passam a adorar um bezerro de ouro. O nome desse bezerro de ouro era fetiche. E é um fato, no nosso mundo capitalista, hoje, existem certas mercadorias que são adoradas, glorificadas, dotadas até mesmo de vida própria. Por exemplo, né, eu vou tirar uma Xerox. Você não tira uma Xerox, você tira uma cópia, tudo bem? A minha mãe mandava eu ir ao mercado comprar Bombril. Você não vai comprar Bombril, você compra palha de aço para arear a vasilha, né? Então, para essas mercadorias adoradas, glorificadas, o valor de troca é superior ao valor de uso, que ocorre quando a importância simbólica da mercadoria extrapola a sua utilidade material. E essas mercadorias que possuem vida própria, que se tornam objetos de adoração, fetiche, acabam por conferir um certo status social para quem a possui. Bem, então, para a gente fechar nossa aula, uma comparação clássica aqui, bem sintética, sobre capitalismo, socialismo e comunismo. No capitalismo existe a propriedade privada, no socialismo a propriedade é coletivizada, os meios produtivos estão nas mãos da classe trabalhadora, no comunismo não há propriedade privada. O objetivo do capitalismo é o lucro para a classe burguesa. No socialismo, o objetivo é o bem-estar social, enquanto no comunismo, o objetivo é o bem comum de todos. A divisão social do trabalho existe no capitalismo, o que gera conflito. No socialismo não há luta de classe, porque a classe trabalhadora tomou o poder, os meios de produção, e no comunismo não há classes sociais. No capitalismo existe o Estado é burguês, controla as pessoas através da ideologia. No socialismo, o Estado é governado pelo trabalhador, e lá no comunismo não há Estado, ok? A gente fica por aqui, até a próxima videoaula, galera. Tchau, tchau!